No vídeo de hoje, vamos ver como podemos instalar nosso box de chuveiro embutido exatamente no nível do chão. Nós fizemos isso através de duas técnicas, vou falar sobre cada uma delas, coisas boas e coisas ruins. E com qual eu ficaria? Vamos começar. Muito bem, onde foi que fizemos um chuveiro no nível do chão? A primeira vez que fizemos um chuveiro desse tipo foi aqui em casa, e foi neste banheiro. Na verdade, era um banheiro bem antigo que precisava de muita reforma. Fizemos um planejamento de como queríamos fazer, mais ou menos, e então decidimos fazer o piso de maneira uniforme. Ou seja, tanto o piso de fora do box quanto o de dentro seria do mesmo cerâmico. Avaliamos várias opções e no final optamos pelo kit de impermeabilização. Fomos a uma loja de bricolagem, compramos esse kit e pronto. Basicamente, consistia em uma manta de impermeabilização que precisava ser colocada sobre uma base de cimento já com inclinação para o ralo. Então, assim que compramos, a primeira coisa que fizemos foi justamente a base de cimento. Colocamos a argamassa de forma que tudo ficasse inclinado em direção ao ralo. Depois que toda essa base de cimento estava completamente seca, colocamos a manta de impermeabilização, simplesmente estendendo por cima e colocando a argamassa na parte de baixo. É importante lembrar que precisamos deixar uma margem suficiente para que essa manta suba um pouco pelas paredes e saia um pouco para fora do box do chuveiro. Depois que essa manta estava seca, o que fizemos foi colocar o revestimento, que nesse caso, como eu disse, usamos o mesmo cerâmico para tudo. Na verdade, nesse banheiro também teria ficado muito bonito fazer o box em uma cor diferente do restante, já que era um banheiro amplo e grande, então não ficaria visualmente pequeno. Assim poderíamos ter colocado um revestimento diferente do restante. Na verdade, gostamos assim. Por isso, optamos por colocar o mesmo revestimento cerâmico, mas poderíamos colocar qualquer outro tipo por cima. Inclusive aquelas pastilhas que já vendem, que tem formato de pedrinhas, quadradinhos. Realmente há infinitas possibilidades e podemos colocar o que mais gostarmos e o que mais combinar com o nosso estilo. Coisinhas importantes. É importante ter em mente que a inclinação deve estar perfeitamente feita, pois caso contrário a água pode ficar acumulada. No nosso caso, cometemos um erro grave. Colocamos os azulejos, cortamos eles, digamos assim, mas não fizemos a inclinação, os cortes em direção ao ralo. E apesar da água escoar, ainda tem algumas áreas onde a água fica um pouco parada. Então, tem que tirar o resto da água com o rodo ou demora muitas horas até ela sumir completamente. Então, a solução a gente vai ver um pouco mais adiante, no próximo método, que é o que usamos para o apartamento. Nesse caso, os azulejos ficaram perfeitamente alinhados em direção ao ralo, o que veremos mais adiante. Queria comentar sobre os azulejos, pois provavelmente vocês vão ver e se perguntar por que não fizemos assim. Bom, basicamente foi por falta de conhecimento e então foi um erro. Se fôssemos refazer, faríamos os cortes exatamente como no apartamento, para que a água escorra perfeitamente. Eu explico essas coisas para que vocês levem em consideração, caso queiram fazer, e usem um método ou outro. É essencial que a água escoe bem e não fique acumulada em nenhuma área, estanque. Então, quando colocamos os azulejos antes de colá-los no chão, seria importante ou interessante pegar água e jogar. E verificar que tudo escoe e que não fique nem um pouquinho de água em nenhuma área? Só faltava colocar o box e já tínhamos nosso chuveiro completamente finalizado. Na verdade, não é difícil colocar a lâmina, mas como já falei, o desnível precisa estar muito bem feito. E então, se não estamos 100% acostumadas a criar bases de chuveiro ou não trabalhamos com isso? Então sempre existiria esse pequeno inconveniente de não ficar totalmente nivelado em direção ao ralo. Certo, temos o primeiro método, vamos para o segundo, que seria o banheiro que fizemos no apartamento. Mostro aqui como era antes. Vocês podem ver que tinha uma banheira e era necessário fazer uma transformação radical. E esse passo a passo vocês podem ver no canal principal, que é o Decore Você Mesma. Vamos começar do começo. Nesse banheiro, com mais experiência, começamos fazendo um plano 3D e um mood board. O resumo de tudo é que precisávamos que esse banheiro parecesse visualmente mais amplo, já que não era muito grande. Então tudo era focado em ampliar o espaço. Entre todas as coisas que decidimos, uma delas era que o piso e o box do chuveiro estivessem no mesmo nível. E assim, além de ser mais confortável, não só para entrar, mas também em relação à limpeza, não havia obstáculos visuais que fizessem o espaço parecer menor. Então a primeira coisa que fizemos foi retirar a banheira. Acontece que quando tiramos a banheira, havia justamente um buraco bem embaixo.
E isso na verdade foi ótimo pra gente. Porque como a gente precisava colocar o box do chuveiro e ele tinha que ficar embutido, esse buraquinho permitiu que a gente nivelasse e deixasse tudo na mesma altura. Estava muito bom, mas era baixo demais e quando testamos o box do chuveiro, ele ficava abaixo do nível do chão que tinha naquele momento. Então decidimos verificar se com os super tijolos conseguiríamos nivelar. Ao colocar os super tijolos, o prato do chuveiro ficava acima do chão, então também não tínhamos essa opção. O que eu fiz então foi criar algumas guias para depois poder fazer um contrapiso. Criei essas guias para nivelar com o chão. E assim, quando eu preenchesse o meio, tudo já ficaria na mesma altura. Na verdade, esse contrapiso ele não tinha nenhum tipo de inclinação, basicamente era um contrapiso normal e comum. A única coisa que essas guias ajudavam era a manter o mesmo nível. Pegamos todos os super tijolos que tínhamos comprado, quebramos e colocamos como entulho, e assim também fazíamos com que o box do chuveiro não ficasse tão pesado. E reduzia a quantidade de argamassa utilizada na construção. Colocamos os entulhos, preparamos a mistura da argamassa e preenchemos todo o espaço, já tendo o nível exato que precisávamos para colocar o prato do chuveiro no mesmo nível do chão. Agora vamos pegar o prato. Este prato é do mesmo material que os painéis isolantes que tínhamos no resto do banheiro e é totalmente impermeável. Podemos cortá-lo facilmente com um estilete ou uma serrinha. Na verdade, a serrinha corta melhor do que o estilete. É necessário mencionar que devido à sua espessura, o corte será bem mais fácil. Medimos direitinho e então cortamos o prato do chuveiro. Mas é importante lembrar que o ralo precisa ficar centralizado. Se, por exemplo, tivermos que cortar em uma medida, não vamos cortar tudo de um lado e deixar o outro lado mais comprido, porque senão o ralo vai ficar descentralizado. Então, o que vamos fazer é cortar de um lado e do outro. E o mesmo nos outros lados, ou seja, nos 4 lados temos que cortar para que fique o mais centralizado possível. Depois que já tínhamos tudo completamente cortado, colocamos a argamassa na parte de baixo e posicionamos nosso prato. Um passo crucial é impermeabilizar todo o perímetro para evitar infiltrações quando chover. Já impermeabilizamos todo o prato e agora vamos para o revestimento. Revestimento que, assim como no caso anterior, temos a opção de escolher o que mais se adapta ao nosso estilo ou gosto. Nós escolhemos o mesmo que o restante do piso. E aqui vem uma coisa também importante. Isso serviria para ambos os boxes. Comento sobre isso aqui e é bastante importante. E é que como vamos usar o mesmo revestimento cerâmico para fora e para dentro, temos que escolher um cerâmico antiderrapante. Normalmente, os antiderrapantes costumam ser para áreas externas e o material é mais poroso. Mas podemos encontrar uma opção intermediária, que não seja muito porosa para facilitar a limpeza, que não seja tão complicada e ao mesmo tempo que não escorregue. Se escolhermos uma opção intermediária e percebermos que não estamos totalmente seguras e dentro do box, imaginamos que poderíamos acabar caindo. Também temos diferentes opções para deixar o piso antiderrapante. Neste caso, eu ainda não testei, mas tenho em casa. E é um frasco tipo spray que tem como se fossem mini plásticos. Ou não sei exatamente do que é composto, mas você aplica no chão e ele funciona como antiderrapante. Poderíamos colocar outras opções mais conhecidas como uma daquelas telas usadas no box do chuveiro, mas esteticamente não ficaria tão bonito. O ideal é usar um antiderrapante desse tipo, embora, como eu disse, no nosso caso vamos colocar basicamente por precaução. Mas já tomamos banho várias vezes e na realidade escorrega pouco. Dito isso, vou explicar para vocês a questão das inclinações. Como fazemos para que os azulejos que estão na parte do chuveiro tenham a inclinação em direção ao ralo? Neste caso, nós escolhemos a simetria. Eu gostava que o chuveiro ficasse totalmente simétrico. Poderíamos ter feito assimétrico simplesmente seguindo a mesma linha por inércia dos azulejos. Mas pessoalmente acho que fica mais elegante quando tudo está alinhado e totalmente simétrico. Então, o que fazemos? Cortamos os azulejos de forma simétrica e não tem problema se aparecer uma linha que não corresponde, porque depois o box vai cobrir. Deixamos tudo cortadinho e vamos pegar uma régua, fazendo de cada ponta de cada canto, digamos assim, em direção aos cantos do ralo. Ou seja, todos os cantos do ralo têm que coincidir com os cantos do final do box. Dessa forma, marcamos com o lápis e já temos toda a inclinação perfeita. Pegamos nossa esmerilhadeira e fazemos todos os cortes necessários que marcamos com o lápis. Uma vez que temos isso, já podemos começar a colocar a argamassa e todos os azulejos. Na verdade, é mais complicado do que o método anterior. Quanto ao corte,
Quero dizer, porque claro, é preciso fazer mais cortes, mas a água escoa muito melhor. E é assim que realmente deveria ser, ou seja, deveríamos fazer desse jeito. Se não quisermos complicar tanto a vida, sempre podemos optar pelas telas que já vêm prontas e simplesmente colocamos a tela. E ela vai se adaptando à forma que existe, ou seja, já faz a inclinação por si só. Eu pessoalmente gosto delas, mas prefiro que sejam do mesmo tom do chão. Então, nesse caso, se eu tivesse que escolher, eu ficaria com a forma que fizemos no apartamento, com os azulejos, já com todas as inclinações feitas. Vimos os dois métodos que mostramos, o do kit impermeabilizante e o do prato de chuveiro impermeabilizante. Com qual eu ficaria? Bem, depende um pouco das condições, né? Por exemplo, se a gente tiver que quebrar o chão, fazer um buraco e não vai ficar muito bom. Por 1000 motivos, porque embaixo tem outro andar, porque a gente quebra e estraga muito, porque tem uma câmara de ar, 1000 coisas. Se vermos que vai complicar, é melhor usar a tela. No caso de vermos que o buraco já está feito, que é fácil porque a gente quebra e sai perfeitamente bem. A argamassa, porque tem argamassas que são muito difíceis de tirar e outras que são bem mais fáceis. Então, dependendo de como a gente veja que pode fazer esse buraco, colocar o nosso prato de chuveiro, vamos decidir um método ou outro. Quão fácil é? O prato de chuveiro é mais fácil porque já vem com a inclinação pronta. E no caso de que tivéssemos que fazer nós mesmas, sempre existe a possibilidade de que não fique perfeitamente nivelado e que possa haver algum acúmulo de água. Então, isso é uma coisinha que me faria pensar 2 vezes nesse sentido, embora eu não ache que seja super complicado. Sim, se não costumamos fazer isso normalmente, poderíamos acabar encontrando algum probleminha. Mas da mesma forma, eu digo que, se vocês tiverem que fazer o furo e o cimento estiver super duro, talvez o buraco não fique tão bom e o prato fique desnivelado, então isso também não seria bom para a gente. Então, eu recomendo primeiro fazer uma pequena análise, dar uma olhada em como está a situação do piso e, a partir disso, decidir por um sistema ou por outro. Espero que tenha sido útil para vocês, espero ter me explicado bem. Se tiverem dúvidas, não hesitem em deixar nos comentários. Até breve nos próximos vídeos. Até logo!